Olá, pessoal. É interessante que a gente vai ver agora um assunto que normalmente o aluno passa assim meio que despercebido. Isso aí não deve cair tanto na prova, né? Mas quem está fazendo nosso curso aqui no SOS já viu comigo, né? Importantes informações a respeito do processo administrativo fiscal aqui no Estado e que não estão necessariamente aqui no regimento interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o CEF, né? O conselho que a princípio faz o julgamento em segunda instância administrativa dos julgados relacionados, inclusive, aos autos de infração lavrados em que houve impugnação pelo sujeito passivo. Então, na verdade, professor, por que cai isso aqui na prova, né? Estranho, né? Professor, vai cair a composição do CEF, as atribuições do presidente do conselho. Parece que eu estou vendo outra matéria, né? Parece que eu estou vendo direito processualista, né? Que não nada mais é que isso, né? Direito processual administrativo. Mas por que um fiscal ou um auditor aqui no Estado precisa conhecer isso? Não, primeiramente, então, a gente tem que ver a importância da matéria. O fiscal precisa saber disso porque muitas vezes é o colega fiscal de tributos estaduais aqui do Estado do Amapá que vai, a princípio, tratar com essa situação de participar do processo. Seja na forma do fiscal ser o auditor fiscal ser o autuante, seja na forma do fiscal trabalhar internamente com os processos que fazem a cobrança de tributos, dando procedimento, né, dando sequência ao processo, seja ele um julgador de primeira instância da Junta dos Processos Administrativos Fiscais ou um julgador de segunda instância, né, um conselheiro lá do CEF. Então, eu posso ser um conselheiro, você pode, né? Então, você pode, a princípio, se tornar um conselheiro. Aliás, eu falo assim para os alunos, sem assim exagero, metade da nossa turma que vai entrar no concurso trabalha com os processos de cobrança de tributo na forma interna. A outra metade é que faz a auditoria fiscal. A outra metade é que vai para a rua para fazer a fiscalização das empresas. Quer dizer, então muita gente. Por isso que o processo administrativo fiscal ele não cai com pouca questão na prova. Teve prova aí, né, das últimas mais recentes da Fundação Carlos Chagas, que 7 de 20 questões caíram de processo administrativo. Então, isso não nos assusta se acontecer na tua prova. Tomem cuidado. Por isso que eu fui lá na Lei 400 falar de tudo o processo administrativo fiscal para vocês. E agora eu vou no regimento interno, que é o decreto que é tratado aí no nosso estudo, para poder prestar atenção específica a respeito do regimento interno do CEF. Tá bom? Então a gente vai falar sobre a composição, vai falar como é que é o trabalho dele, vai falar quais são as atribuições, principalmente do presidente, vai falar da representação fiscal, vai falar a respeito de importantes situações relacionadas, que eu acho que a matéria mais importante de todo o regimento é quando ele fala dos recursos, né? Recurso voluntário, recurso de ofício, recurso de revista. Então a gente vai falar sobre isso agora e eu espero que você aproveite bastante aí, né? Tire todas as suas dúvidas nos comentários que a gente vai fazer a respeito da situação. Então está aí no nosso edital, Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, para você, na telinha. Então ele fala assim, ó, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais é o órgão de deliberação coletiva ou colegiada, né? O que é uma deliberação coletiva? Porque ele é formado por vários conselheiros. Ele é um órgão de segunda instância administrativa, ou seja, o duplo grau de jurisdição e ampla defesa, que são garantias constitucionais, estão aqui citados. Nos julgamentos dos PAFs, olha lá, processos administrativos fiscais suscitados entre a Fazenda Pública e seus contribuintes, decorrentes da aplicação da legislação tributária. Quando você leu comigo, né, a Lei 400, você viu que quando é lavrado auto de infração aqui no Estado, abre-se um prazo para pagamento para entrega da impugnação. Quer dizer, o contribuinte tem lá os 30 dias para pagar ou impugnar. Se dentro desses 30 dias ele entrar com a impugnação, iniciou-se a fase contenciosa do processo administrativo fiscal aqui no nosso Estado. Aí vai para a Junta de Processos Administrativos Fiscais, que é a primeira instância. Ele perdeu na primeira instância, então ele vai entrar com recurso voluntário. Beleza, então ele vai para a segunda instância. Quem vai julgar esse recurso? O Conselho. Então, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais é justamente para o julgamento da segunda instância, por isso que ele fala, órgão de segunda instância administrativa. A primeira foi a entrada da impugnação, a segunda instância será o Conselho. Tudo bem? Então é isso, né, professor? Exatamente isso. Pessoal, entendemos aqui que é a segunda instância administrativa, entendemos que é uma decisão, deliberação colegiada, porque são vários conselheiros?
Lembra que você vai ter participantes aqui tanto da esfera do fisco quanto da esfera do contribuinte. Quer dizer, vai ter conselheiros, a princípio, dos fiscais e conselheiros dos contribuintes. Vamos lembrar que você pode fazer parte dessa carreira dentro do Estado. O CEF tem sede em Macapá, integra a estrutura da Secretaria da Fazenda e olha só que interessante, a sua vinculação é direta com o secretário de Fazenda. Mas a sua competência jurisdicional, ou seja, todas as regras, inclusive as súmulas que ele vier a publicar, ela é para todo o território do Estado do Amapá. O CEF vai se reger disposto nesse regimento e também pela Lei 400/97, que a gente já estudou juntos, alterações e demais disposições legais pertinentes. O CEF observará as suas decisões do disposto na legislação tributária do Estado do Amapá, na Lei Complementar 97, no CTN e em outras disposições pertinentes, bem como nas suas súmulas. Então o CEF emite súmulas, resoluções e jurisprudência dos tribunais pátrios, ou seja, o CEF também segue a jurisprudência do STF e do STJ. Bom, vamos então partir para uma parte mais prática, né? Qual a estrutura do CEF? Então ele tem uma Câmara permanente, uma Câmara suplente, que está ali para poder ser utilizada em situações excepcionais, quando é necessária a suplência, e a Secretaria Executiva. Então, o CEF tem essa estrutura orgânica. Né? E quantos são os membros? São 9 membros efetivos. São eles chamados de conselheiros. Temos um presidente, 5 dos 9 são representantes da Fazenda do Estado e 4 dos 9 são representantes dos contribuintes. Então, a gente tem um presidente, 5 do fisco, 4 do contribuinte. Veja que o presidente não está contado nos 9 que compõem o conselho. Todos são nomeados pelo governador do Estado. É que, normalmente, eles mudam, botam lá secretário da Fazenda. Então, a nomeação dos representantes é o governador do Estado, juntamente com os suplentes. Aparece pela primeira vez o termo suplente. O que é o suplente? Então, você, a princípio, vai nomear 4 representantes dos contribuintes, mas você tem que nomear mais 4 para a suplência, que é justamente na ausência daqueles que, a princípio, são os titulares, o suplente vai ocupar aquela posição. Então, na verdade, você precisa nomear o dobro. Se são 9 os representantes do conselho, vão ser 9 mais 9, né, com suplência, né, com os suplentes, tá certo? E o mandato, qual é o previsto? São 2 anos, mas eles podem ser reconduzidos. As indicações dos conselheiros representantes dos contribuintes serão efetuadas pelas respectivas federações. Então, você vai ver que os representantes dos contribuintes estão nas respectivas federações locais, nos setores industrial, comercial, agrícola e de microempresas, empresas de pequeno porte, observado disposto no artigo 5º deste regimento. A presidência do Conselho será exercida por um dos conselheiros representantes da Fazenda Estadual da Câmara Permanente. Então, a presidência do Conselho vai ser feita por um dos conselheiros representantes, né, da Fazenda Estadual na Câmara Permanente. Então, um dos representantes da Fazenda do Estado vai ser o presidente. Né? Um dos representantes da Fazenda do Estado será o presidente. Então, na verdade, são 9 membros efetivos, um presidente. Né? Na verdade, pelo que está comentando aqui e pelo parágrafo 2º, o entendimento vai ser esse, né? Quer dizer, não são 10 no total, né? São 5 do fisco, 4 do contribuinte, sendo que um do fisco vai ser o presidente. Então, seria essa a forma de interpretar, né? São 9 membros efetivos, sendo um o presidente, os 5 são representantes da Fazenda e 4 dos contribuintes. Então, na verdade, vai ser 4 da Fazenda, 4 do contribuinte e um presidente. Na verdade, são 5 da Fazenda e 4 do contribuinte. Interessante isso, né? Então, essa seria a composição permanente do Conselho. Já o vice-presidente, a vice-presidência, né, é ocupada por qualquer dos conselheiros da Câmara Permanente. Pode ser tanto do fisco quanto do contribuinte. Os representantes, então, da Fazenda do Estado serão indicados pelo secretário de Estado da Fazenda. Então, veja, enquanto que os representantes, né, todos são nomeados pelo governo do Estado, os representantes da Fazenda do Estado são indicados pelo secretário de Estado da Fazenda, indicação que vai recair sobre os servidores ocupantes dos cargos de auditor da Receita Estadual, que vai ter o concurso para vocês no dia 25 de setembro,
fiscal da Receita Estadual, que vai ter o concurso para vocês no dia 18 de setembro, fiscal de tributos e auxiliar de fiscal do ex-território federal do Amapá, à disposição do Estado, com nível superior na data da posse do CEF, preferencialmente nas áreas de contabilidade, direito, administração, economia e notório conhecimento na matéria tributária. Veja, tem que ter nível superior, mas ele não precisa ser formado. Preferencialmente será na área de contabilidade, direito, administração e economia. E notório conhecimento na matéria tributária. Servidores fazendários designados para compor o Conselho de Recursos Fiscais vão desempenhar o encargo sem prejuízo de outras suas atividades na Secretaria de Estado da Fazenda. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é conselheiro, ele vai poder continuar sendo utilizado em outras atividades dentro da Secretaria da Fazenda que ele possa vir a exercer. Tá legal, pessoal? Então, na idade, a gente está tratando a respeito das situações, mostrando para vocês aqui a composição. É interessante, né, professor, que a gente já viu algo parecido lá na Lei 400. Então, na idade, o Código Tributário do Estado aqui do Amapá já foi trazido aqui para você a respeito dessas informações. Aqui a gente só está corroborando aquilo que você muitas vezes já viu, inclusive, lá no texto legal. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. Não, essa aqui eu vou falar mais adiante, eu acho que vai ser bem legal. Então, eu vou fazer um videozinho só para isso, tá bom? Os conselheiros eleitos terão seus nomes homologados por ato do secretário de Estado da Fazenda. Veja, os conselheiros eleitos terão seus nomes homologados por ato do secretário de Estado da Fazenda. Fechou? Bom, já os representantes dos contribuintes vão ser escolhidos como, professor? Vamos ver lá? Então, os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão nomeados pelo governador do Estado. Então, a nomeação é do governador do Estado. Então, vamos marcar aqui, ó. Nomeação, governador do Estado. Escolhido entre nomes representados formalmente pelas respectivas entidades abaixo discriminadas. Então, as entidades vão dar os seus nomes. Federação do Comércio do Estado do Amapá, a FEComércio. Federação da Indústria do Estado do Amapá, a FEIAEP. Federação da Agricultura do Estado do Amapá, a FAEAP. FEIAP. Federação das Associações de Entidades Empreendedores, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Amapá, a FEMICRO. Então ele fala assim, ó, com antecedência mínima de 60 dias para o término do mandato em vigor, a pedido do presidente, a Secretaria da Fazenda deverá solicitar das federações acima indicadas uma lista tríplice com nomes e qualificação dos titulares e respectivos suplentes. Então, com antecedência mínima de 60 dias, né? Aí você, a princípio, a pedido do presidente do conselho, a secretaria deve solicitar das federações essa lista tríplice, com 3 nomes, tanto para titulares quanto para suplentes. Cada federação vai apresentar. Vamos lembrar que nós temos 4 federações aqui envolvidas e são 4, quer dizer, cada uma provavelmente vai apresentar os 3 nomes para o seu titular e os 3 nomes para o seu suplente. Tá certo? E aí, cada uma apresentando está cumprindo aí o requisito da formação aí da composição do conselho. Agora, se não houver a apresentação da lista, né, no prazo de 15 dias contados da data do recebimento do ofício da Secretaria da Fazenda, permite-se, então, a recondução dos conselheiros anteriormente indicados. Então, poderão ser reconduzidos os conselheiros. Eles ficam por 2 anos, mas podem ser reconduzidos. As federações devem indicar profissionais de nível superior, preferencialmente das áreas, veja, não precisa ser formado, mas é preferencial que sejam das áreas de contabilidade, direito, administração e economia. Pessoal, por que esses conselheiros têm que ter mais sempre essas áreas, né? E aí eles falam ainda de reconhecida idoneidade e conhecimento em matéria tributária. Queridos, porque lá você vai, a princípio, discorrer, vai tratar, vai julgar processos administrativos das matérias mais importantes aqui no Estado. Então, é bom que seja uma pessoa que tenha um notável conhecimento em matéria tributária, que tenha idoneidade, né? Porque, a princípio, deve ser uma pessoa confiável. Imagina você tendo que trabalhar com pessoas não confiáveis dentro do processo de julgamento, as áreas que ele fala já te induzem a você conhecer da matéria tributária, né? Contabilidade, direito, tudo a ver. Administração e economia é interessante também. Então, quer dizer,
Não precisa ser formado, mas é bom que tenha reconhecida idoneidade, cita aqui, né? Confiabilidade e bom conhecimento da matéria tributária. Será vida como renúncia tácita ao mandato. O que é uma renúncia, professor? Renúncia é a pessoa desistir do mandato. O que é tácito? É quando ele não apresenta o pedido diretamente ao presidente. Simplesmente ele renuncia porque está faltando muitas reuniões. Então a gente vai dizer que é uma renúncia tácita, não foi feita de forma expressa ao presidente. A falta de comparecimento de qualquer membro do CEF a 3 reuniões seguidas. Então ele faltou, já é uma renúncia tácita. Ou a 10 não consecutivas. Professor, mas ele não pode ter uma justificativa? Ah, calma lá. Sendo que isso se acontecer de forma anual e sem justificação dos motivos perante o presidente, o que ensejará a efetivação do respectivo suplente do conselho faltoso. Então, o que? Conselheiro faltoso. Então, na verdade, só vai dar essa renúncia tácita se dentro do ano lhe faltar 3 seguidas ou 10 não consecutivas e não houve justificação. Tá certo? É facultado aos conselheiros o pedido de licença de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 120 dias, que será apreciado pelo plenário, podendo ser prorrogado. Então, no mínimo 30, no máximo 120 dias é o que nós facultamos aos conselheiros como pedido de licença, né? E esse pedido de licença pode ser uma licença para tratamento médico, pode ser uma licença, né, a bem de serviço público, alguma coisa específica aqui que tenhamos na legislação estadual aqui do Amapá, e ele vai poder se aproveitar dessa licença, né? Mínimo de 30, máximo de 120 dias, pode haver prorrogação. O presidente dará conhecimento da substituição de que trata o artigo anterior, em comunicação oficial ao secretário da Fazenda, para indicar um novo suplente, se for funcionário da Cefaz, ou remete ao governador para que haja um representante dos contribuintes. Veja que interessante, né? Quer dizer, é tão importante a gente ter o quórum lá mantido, né, os 9 integrantes, que a princípio, se algum deles for faltar com uma certa regularidade, se pede uma licença, chama o secretário, nomeia outro para ser suplente no lugar daquele, e assim vai. Chama o governador, se for o caso lá do conselheiro dos contribuintes, e assim vai também. Bom, por proposta do presidente, então, do Conselho, ao secretário da Fazenda, poderão ser criadas, o que são essas câmaras suplementares, Tudão? Câmara suplementar, o nome já diz, ela é uma câmara para poder ocupar uma necessidade, por isso ela tem um caráter transitório, né? Elas têm a mesma composição idêntica da permanente, né? São autorizadas pelo próprio presidente. Então, na verdade, essas câmaras suplementares podem ser, por exemplo, tem muito processo aqui em andamento que a princípio não está conseguindo ser julgado porque está faltando conselheiro, ou tem muito processo que ficou acumulado. Precisamos agora fazer um mutirão. Pode ser feita uma câmara suplementar para fazer um mutirão de julgamento? Pode. Qual que é a consequência disso? Não, o presidente vai nomear a câmara, vai dizer que ela vai funcionar durante um determinado período, ela é transitória, tem que ter a mesma composição da Câmara principal, então está lá, ela funcionando. Repare que em todos os processos da competência do Conselho, a Procuradoria Fiscal, ou seja, o procurador da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, vai emitir seu parecer. Olha só, frase de prova, né? Todos os processos, o procurador fiscal emite seu parecer. E qual que é a grande preocupação do procurador fiscal? Está aqui, ó, a fiel aplicação da norma tributária estadual. Então, o procurador fiscal, ele é um grande defensor da lei estadual. Essa é a função dele constitucional e essa é a função dele administrativa. Então, todo o processo que passar por ele, ele emite seu parecer, se está sendo verificada a lei do Estado do Amapá, a lei amapaense. Entendeu? Então, é por isso que está escrito aqui todos os processos. Tá bom? Ainda na forma da Lei 400, os membros do Conselho Procurador Fiscal receberão gratificação por reunião comparecida. Que tipo de gratificação é essa? É o jeton. Então, é um dinheirinho, é um cascalho que entra no bolso, né, do membro do conselho, do conselheiro, por reunião que ele comparecer.
Por isso que é diferente, o jeton é diferente de salário, porque o salário, em regra, você já está recebendo pelo mês todo. Aqui não, aqui é uma remuneração por reunião. Então, na verdade, a gente chama de jeton, né? Jeton, jeton, gratificação por reunião. Por sessão que participarem, cujo valor será fixado em ato do secretário de Fazenda. Bom, como é que funciona o CERF? O CERF só pode deliberar com a presença da maioria dos conselheiros que o integram e do representante da Procuradoria da Fazenda. Então, é 50% mais um é a maioria. Né? Então, são 9, 4,5, né? 5 seria a maioria, mas tem que ter o representante da Procuradoria. As decisões do CERF serão tomadas também por maioria dos votos, tendo o presidente, ou quem por suas vezes fizer, o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? O voto de qualidade é o voto de desempate. Então, havendo empate, quem vai dar o voto de Minerva, o voto de qualidade, é justamente o presidente do CERF. Quantas reuniões poderão ser feitas pelo CERF? Até, cuidado com esses detalhinhos, né? São númerozinhos que podem cair na prova. Até 8 reuniões ordinárias por mês. O que é uma reunião ordinária? É uma reunião que normalmente vai acontecer. Então, são 2 por semana, 8 por mês. Extraordinariamente, quando convocado pelo presidente, não pode ultrapassar a 10 reuniões por mês. Então, é interessante que a gente tenha 8 reuniões por mês, até para poder dar tempo para ver, né, o estudo dos casos, né, o relator estude os processos que ele vai relatar. Então, tem que haver tempo. Então, tem que ser até 2 reuniões, né, semanais, vão dar 8 por mês, mais as extraordinárias, no máximo 10. Então, 2 extraordinárias, 8 no mês, daria já o número máximo possível, tá bom? Os dias e horários de julgamento do Conselho serão fixados pelo presidente através de aviso publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá ou por outro meio de comunicação eletrônica instituída pela Secretaria da Fazenda. Os processos que não forem julgados na sessão ficam então incluídos na sessão posterior de julgamento, a ser então designado em prazo razoável, independentemente de publicação, assegurada a comunicação ao contribuinte interessado. Então, os dias serão fixados pelo presidente, né? E aí você ou publica no Diário Oficial ou manda uma comunicação eletrônica. Lembra que os contribuintes hoje têm domicílio tributário eletrônico aqui no Estado, então eles podem receber uma comunicação eletrônica de que, a princípio, vai ser o dia do processo, qual vai ser o dia do julgamento do processo, né? E aí o que acontece? Se ele não é julgado na sessão que ele ficou incluído, né, inicialmente, ele já vai direto para a sessão posterior, né? E eu não preciso nem publicar para isso, simplesmente ele entra na fila e vai passar à frente, já vai para a sessão posterior. E isso acaba sendo muito importante, né? Porque acaba sendo aí o conhecimento da situação ali apresentada, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Somente serão submetidos a julgamento os processos constantes de pauta publicada no Diário Oficial do Estado com antecedência mínima de 2 dias, né, úteis, ressalvadas as hipóteses previstas para o 1º e 2º deste artigo. Então, o que acontece? Existe uma necessidade, uma antecedência mínima de 2 dias úteis, para quê? Para que a defesa possa se preparar para estar presente, né, o sujeito passivo, o contribuinte, lembrando que normalmente estamos falando de processos administrativos onde o contribuinte está sendo cobrado de um tributo. Então, ele tem que se manifestar naquele determinado processo, inclusive com manifestação oral, se defendendo pessoalmente lá. Então, ele precisa saber com 2 dias úteis de antecedência. Agora, se o processo está vindo de um atraso numa sessão anterior, ele ia ser julgado naquela sessão, já vai ser colocado na pauta da próxima sessão, e isso é uma exceção, quer dizer, não precisa dos 2 dias antes, já que você já deveria estar preparado para a sessão anterior. Independentemente de publicação, poderão ser incluídos em pauta processos com parecer pelo arquivamento ou cancelamento, ou quando não houver inequívoco prejuízo para o contribuinte. Então, processos que a princípio já sejam apresentados para arquivamento ou cancelamento já estão dentro dessa circunstância aqui também, para a gente poder levar para a prova, tá? Então,
Processo para arquivamento ou cancelamento já vão estar aqui dentro dessa circunstância. O que mais? A comunicação da sessão de julgamento de processo poderá ser efetivada através do endereço eletrônico do contribuinte ou por outro meio expressamente indicado por ele nos autos do processo, ficando, então, neste caso, dispensada a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, como eu falei para você, o domicílio tributário do contribuinte, domicílio tributário eletrônico é uma realidade, principalmente no processo administrativo, né? Então, você não vai ficar necessitando publicar aquela determinada chamada para, né, o julgamento do processo, uma vez que você já vai enviar para ele de forma eletrônica. Então, ele tem acesso a essa informação sem precisar que você publique no Diário Oficial. Tá bom? Bom, aí é o seguinte, agora a gente vai ver quais são as atribuições das câmaras, né? Então, a Câmara Permanente é aquela que, a princípio, vai fazer os principais julgamentos, e a primeira das suas atribuições é julgar. Então, vamos marcar aqui, ó. Primeira atribuição é julgar, originariamente, na segunda instância, processos fiscais em que haja exigência de tributos e aplicação de multas. Então, ela que julga esses processos. Julgar também pedidos de reconsideração. Então, se houver algum pedido de reconsideração, de acordo com o artigo 72 do regimento, ele vai, em princípio, ser verificado pela Câmara Permanente ou suplementar, no caso. Porque o que acontece? O que compete à permanente vai competir à suplementar, se ela vier a existir, porque as duas têm a mesma tarefa, né? As duas têm a mesma vinculação, quer dizer, elas têm as mesmas finalidades. Então, o que acontece como competência de uma, a competência também se estende à outra. Tá certo? O que mais? Reduzir ou cancelar as multas por descumprimento de obrigações acessórias. Veja, reduzir ou cancelar multas por descumprimento de obrigações acessórias, desde que fique provado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, má-fé, fraude ou simulação e não impliquem falta de recolhimento de tributo. Né? Então, aqui é uma outra situação. Desde que fique provado que tais infrações não tenham sido praticadas com dolo, má-fé, fraude ou simulação. Então, pode o CERF, através das suas câmaras, reduzir ou cancelar multas por descumprimento de obrigação acessória. As únicas exceções a essa situação, vou grifar aqui, ó, dolo, má-fé, fraude é falsidade no documento, né? Ou simulação. Aí você tira aquela possibilidade. Julgar em segunda instância recurso em face de parecer ou decisões administrativas em processos outros. Veja, a gente julga em segunda instância processos que haja exigência de tributos, que é a principal, né, competência aqui da Câmara Permanente Suplementar, mas também outros processos poderão aparecer na Câmara, como, por exemplo, pedido de isenção, pedido de imunidade, pedido de restituição por tributo que foi considerado pago indevidamente, pedido de outro tipo de benefício fiscal, consulta tributária, em que o contribuinte foi lá e recorreu da solução emanada. A gente normalmente fala que a consulta tributária é um processo não contencioso, mas aqui no Estado do Amapá, de uma forma diferenciada, o contribuinte pode, a princípio, recusar-se a aceitar a solução que a Secretaria da Fazenda aqui do Amapá vai dar para a consulta tributária. Porque a consulta, o que é? Você tem uma dúvida na interpretação da legislação tributária. O fisco vai lá e vai responder a sua dúvida. Você pode não aceitar a solução apresentada e você pode recorrer. Vai parar lá no CERF, na Câmara Permanente, para julgamento. Então, se tornou um contencioso, né? Você não está aceitando aquilo que foi dito pela Secretaria da Fazenda. Então, você quer o parecer lá do CERF sobre isso. Julgar também, em segunda instância, recursos de processo de exigência tributária da taxa de controle, acompanhamento, fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, a famosa TFRM, né? Então, essa taxa é extremamente importante na região, já que o nosso estado é extremamente produtor, né? Extrator de minérios da terra. Artigo 17, agora a gente vai falar da competência do presidente. Você vai ver que o presidente do CERF tem inúmeras competências, tudo passa na mão dele, né? O presidente, repara, você vai ver agora no artigo 17, que o presidente do conselho, tudo passa na mão dele, tudo ele tem que, a princípio, de alguma forma, se manifestar. E aí a gente vai ver agora o que trata-se dessa situação.
Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos tentar, né? Eu sei que você tem muita matéria na tua cabeça e fica cada vez mais difícil você guardar mais informação. Então, vamos tentar guardar as palavras principais, para a gente poder pegar a palavra-chave, porque é assim que um advogado, um contador, um juiz, por exemplo, estuda leis. Quer dizer, o camarada vai lá e pega a palavra-chave, vai preparar-se para o concurso público, palavra-chave. Então, compete ao presidente do CEF presidir. Presidir o quê? As sessões das câmaras, manter a disciplina dos trabalhos, resolver questões de ordem, questão de ordem, apurar votações. Então você vê que presidir, disciplinar, resolver e apurar é matéria do presidente. Dirigir os trabalhos e administrar o conselho. Ele é que profere o voto de Minerva, o voto de qualidade. Ele desempata. Ele designa os relatores mediante sorteio. Então, quem vai relatar? O que é o relator, professor? É o conselheiro que vai estudar o processo ao ponto de ficar apto, a princípio, a emitir um voto e tentar mostrar o seu voto para os outros conselheiros. Né? Então, na verdade, o relator é aquele que estuda o processo mais profundamente. Isso é determinado mediante sorteio. Designa o relator e o relator para a ocasião. O que é o relator ad hoc? Relator para a ocasião de um acórdão, quando for vencido o relator originalmente designado. Entenda isso, professor? Não entendi. Então, vamos lá. É o seguinte, cada processo vai ter o seu relator. Então, ele vai lá, estuda, emite o voto. Na hora da reunião, as pessoas podem ir a favor do voto do relator ou contra. Se forem contra, o próprio presidente vai falar, ó, você que falou melhor a respeito da matéria, você que vai redigir, então, o acórdão aqui desta decisão da Câmara. Então, ele é um relator para aquele momento, é um relator ad hoc. Tudo bem? Eu não sei nem se pronuncia dessa forma, mas é um relator para o momento. A expressão ad hoc significa para aquele determinado momento. Você entendeu? Relator ad hoc. Decidir em despacho fundamentado após ouvida a procuradoria acerca da desistência de defesa ou recurso, quando identificado que o sujeito passivo propôs ação judicial que tenha o mesmo objeto da impugnação ou do recurso, nos termos deste regimento. Decidir em despacho fundamentado após ouvida a procuradoria acerca da desistência de defesa. Então, veja, decidir em despacho fundamentado, ou seja, tem que estar por escrito. Ouviu a procuradoria acerca da desistência de defesa ou de recurso, quando identificado o sujeito passivo propôs uma ação judicial que tem o mesmo objeto da impugnação e do recurso nos termos do regimento. O que significa isso? Significa que o que acontece no judicial puxa o administrativo. Ou seja, se ele entrar com as mesmas questões na esfera judicial, a esfera administrativa já não vai ser ventia. Tem que mandar para, como está falando aqui, ó, houve uma desistência da defesa do recurso porque a princípio entrou judicialmente. Todo o processo administrativo vai ficar agora esperando, suspenso, a exigibilidade, né? Esperando agora a decisão do judicial. Tudo bem? Continuando as competências. Assinar as atas de reunião, que são os documentos feitos resumindo o que aconteceu na reunião. Assinar as atas dos editais, assinar os acórdãos, sempre sendo este juntamente com o relator ou conselheiro designado. Elaborar, então, com antecedência necessária, pautas para julgamento. Então, o que vai ter? Quais são os processos que serão julgados em cada um dos dias? Fazer constar em atas, ocorrências e demais acontecimentos nas sessões. Então, fazer constar em ata, ocorrências e demais acontecimentos nas sessões. Dar posse, conceder licença ou afastamento ao conselheiro. Veja que tem uma parte ali meramente assim processual, mas isso também passa pelo presidente do conselho. Então, ele também faz isso. Ele dá posse ao conselheiro, ele dá licença ao conselheiro, ele dá afastamento ao conselheiro. Olha só, tem uma obrigação acessória que é importante. Ó. Ele apresenta todo mês para o secretário da Fazenda um relatório das atividades do Conselho e todo ano um relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior. Então, na verdade, ele relata o que está sendo feito pelo Conselho. Está sempre lá relacionado a esse relato. Ele convoca suplentes, se for necessário, né, convocação de suplentes. Ele autoriza e convoca a Câmara Suplementar. Ele convoca as sessões extraordinárias, se o volume de serviço assim exigir. Lembra que eu falei do mutirão? Tem muito serviço, vamos fazer um mutirão? Então, ele convoca sessões extraordinárias. Ele autoriza ou nega a expedição das certidões.
Ele defere ou não a anexação dos processos, documentos, desde que ainda não distribuídos ao relator. Ele propõe ao secretário de Fazenda a elevação do número de conselheiros, bem como a criação e extinção das câmaras suplementares. Então, ele propõe ao secretário de Fazenda a elevação de número de conselheiros, então, em vez de 9, poderia ser mais. Bem como ele propõe a criação e extinção das câmaras suplementares. É ele que vem a expedir suas resoluções. É ele que representa o Conselho, então ele se corresponde com demais autoridades. Ele que aplica penalidades aos funcionários que faltar aos seus deveres e propor ao secretário da Fazenda a abertura de um processo administrativo disciplinar, o PAD, né? Então, um processo administrativo fiscal relacionado à cobrança de tributo ou multa. Processo administrativo disciplinar já é outra circunstância. Ele representa o Conselho nos atos, podendo delegar esta atribuição a qualquer conselheiro. Também faz parte das suas obrigações. Ele autoriza a restituição de documentos ou outros meios de prova anexados aos atos mediante recibo da parte interessada, desde que a sua retirada não prejudique a instrução do processo. Então, olha, ele autoriza a restituição de documentos. Por quê, professor? Porque os documentos, a gente sempre fala isso para o aluno, né? O documento que está lá por causa da peça acusatória, ele, na verdade, não é o documento do fisco. Ele é um documento do contribuinte. Então, não cabe ao fisco, por exemplo, ficar com aquele documento. Se o documento não for extremamente essencial à acusação fiscal, o documento deve ser devolvido ao contribuinte. Tira-se cópia dele e devolve-se ao contribuinte. Se ele for essencial, o contribuinte recebe a cópia do documento autenticada pelo fisco, mas o fisco fica com o original. Porque tem algumas acusações, como, por exemplo, documentos falsos. Você tem que guardar o original para comprovar a falsidade documental. Tudo bem? Mandar arriscar por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho inspeções descorteses, ao cortês aqui, injuriosas constantes dos autos, quer de funcionários, quer das partes, de modo a torná-las ilegíveis. De modo a torná-las ilegíveis, professor. Exatamente. Então, como é que é feito isso, professor? É assim, ó, vou te mostrar. De modo a torná-las ilegíveis. Você vai fazer isso aqui, ó. Não vai enxergar mais o que estava escrito ali, a expressão injuriosa ou descortês. É isso. Tornou-as ilegíveis. Tudo bem? Sem prejuízo de outras providências que o caso requeira. Executar as demais atribuições inerentes ao cargo. Conceder atendendo às circunstâncias especiais e mediante requerimento do representante da Fazenda ou de um conselheiro relator, prorrogação dos prazos previstos no regimento. Né? Então, prazos poderão ser prorrogados mediante pedido ao presidente do Conselho, e ele concede. Determinar publicações de interesse do Conselho no Diário Oficial do Estado do Amapá. Decidir sobre os procedimentos de registro de acordos e decisões no sistema do PAF. Zelar pelo saneamento do processo, podendo decidir pela correção ou revisão dos atos processuais de caráter não decisórios. Então, ele decide sobre procedimentos, ele zela pelo saneamento do processo, e ele também autoriza o pedido da parte interessada, ou da Procuradoria-Geral do Estado, a expedição de cópia reprográfica do processo, ou cópia digital, inclusive fotográfica. Né? O requerimento deverá ser, então, apresentado à Secretaria do CEF até 3 dias antes do encerramento dos prazos iniciais previstos. E a decisão prevista no inciso número 6 será comunicada ao CEF do Amapá na primeira sessão que houver após a data da referida decisão. O inciso 6 que ele fala aqui é o que trata, né, da desistência da defesa do recurso. Então, se acontecer desistência de defesa do recurso, vai ser apresentada na primeira sessão após a data da decisão do contribuinte de entrar com o processo judicial. Tá bom, pessoal? Então, aqui, olha, é claro, fica bem mais complexo para o aluno. Né? Não posso dizer aqui para você que isso aqui é tranquilo. Não é tranquilo você ficar decorando todas as competências do presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui no Amapá. Na verdade, isso aqui é uma parte aqui que a gente pode dizer assim, cara, o cara faz tudo. Se o cara for fazer isso tudo aqui, ele não tem tempo para fazer julgamento nenhum. Não tem tempo para estar na sessão, mas ele tem que, de alguma forma, delegar. Ele tem a responsabilidade, ele delega para a Secretaria Executiva e manda a bala, e aí o negócio vai indo. Imagina o presidente do Conselho indo lá estabelecendo qual que é a pauta de julgamento. Na verdade, ele manda para a Secretaria Executiva, a Secretaria vai lá e
emite lá a pauta possível e ele vai lá e dá o chavecão dele lá, tá ok, essa é a pauta, manda com 2 dias de antecedência para que a gente possa ter os julgamentos. Vamos fechar essa aula para não ficar muito pesada? Então a primeira parte aqui com você, firmes no propósito de sermos auditores fiscais, tá bom? Até a próxima.